Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam de que os deixasse tocar ao menos na hora da sua veste. E todos que lhe tocavam saravam. Amém. Todos que tocavam Jesus saravam, eram curados. Irmãos, às vezes as pessoas pensam: Jesus não se preocupa comigo, Jesus, ele não está nem aí comigo, porque às vezes Deus não responde, ou a pessoa não percebe a resposta de Deus, ela não está sensível. Às vezes Deus responde e ela não presta atenção, não sabe que Deus respondeu, viu? Então muitas pessoas às vezes pensam: Jesus não se preocupa comigo, não está nem aí comigo, não dá a mínima para mim. Mas eu quero falar para você que Jesus, ele veio para abençoar, ele veio para os necessitados, ele veio para aqueles que estão perdidos, para os que o buscam, ele veio para servir, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para curar, para libertar, para abençoar, ele veio para resgatar o ser humano do pecado, ele veio para manifestar a graça, a presença, o poder de Deus, a glória de Deus para o ser humano. Ele veio para revelar Deus às pessoas. Certa vez Filipe falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não tenho visto o Pai. Quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Nós somos um. Então Jesus, ele veio para revelar Deus, ele veio para revelar o amor, a graça, o poder, a misericórdia de Deus. Jesus, o Emanuel, o que é que significa isso? Deus conosco, Deus conosco. E quando Jesus estava andando por este mundo, Deus estava também andando neste mundo. Jesus está entre nós, Deus está entre nós. Então Jesus, ele veio revelar a presença, a bondade, os atributos, as qualidades de Deus, meu irmão. Aleluia. E ele não foi privado de nada, ele não foi privado de nenhuma dor, ele não foi privado de nenhum sofrimento. Ele deixou a glória do Pai, ele deixou o céu, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele não foi privado de sofrimento, não foi privado de traição, não foi privado de dor, não foi privado de chateações, viu? Não foi privado da rebeldia dos outros em relação a ele. Ele não foi privado da exclusão do seu povo. Ele não foi privado da rejeição lá em Nazaré, até mesmo dos seus familiares, seus irmãos rejeitaram ele. O povo ao qual Jesus convivia rejeitou ele. Esse aí é o filho de José, de Maria, esse é o filho do carpinteiro. Para o seu povo Jesus não era nada. Isso doeu nele, doeu a traição, doeu a rejeição. Ele passou por dores psíquicas, dores físicas, meu irmão, coisas que nós não aguentaríamos. Não foi privado de nada, e ele veio para servir, viu?
veio para servir. Esse texto que nós lemos fala que as pessoas tocavam Jesus e eram curados, mas nos versículos anteriores, e até mesmo no capítulo, no começo do capítulo 6, nos versículos anteriores, fala um pouquinho, irmão, de Jesus, o quanto ele sofreu com a morte de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. Ali narra alguns milagres de Jesus, narra o sofrimento de Jesus pela morte de João Batista. Jesus sofreu com a morte do seu primo. João Batista foi decapitado, cortaram a cabeça, e Jesus sabia disso daí, e ele sofreu. Já pensou você receber a notícia que o seu primo morreu, que alguém da família faleceu? E João Batista era discípulo de Jesus, ele nasceu 6 meses antes para anunciar Jesus para os judeus, e Jesus, ele sofreu com a morte de João Batista. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, diz a Bíblia. E agora Jesus estava sofrendo com a morte de João Batista. E Jesus, ele procurou ficar um tempo a sós. Quando alguém da família, quando um conhecido, quando alguém muito chegado morre, a pessoa fica triste, a pessoa às vezes quer ficar sozinho, quer chorar, quer pensar, quer meditar, ela quer ficar um pouquinho isolado, a sós. Mas Jesus não conseguiu isso. Não conseguiu isso porque ele tinha que estar com as pessoas, ele tinha que atender as pessoas. E Jesus, quando ele quis ficar a sós com os discípulos que tinham voltado da missão, da primeira missão que Jesus incumbiu eles, e eles voltaram alegres, e Jesus queria ficar um tempo a sós com eles, e Jesus e os discípulos foram para um lugar deserto, isolado, para ficar a sós, e ele já sabia da morte de João Batista, e quis ficar com os amigos mais próximos, com os discípulos mais próximos, porque ele sentia esse sofrimento, viu? Estava doendo nele a separação de João Batista, a morte de João Batista. E quando ele quis ficar a sós com os discípulos, quando eles chegaram no lugar, o que aconteceu? Já tinham milhares e milhares de pessoas esperando por eles para ter audiência com Jesus. Nem ficar a sós ele conseguiu, naquele momento difícil da perda de João Batista. E foi aí que ele fez o milagre da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Ele e os discípulos chegaram lá, e o que aconteceu? O que encontraram? Milhares de pessoas, meu irmão. Como é que uma pessoa quer ficar tranquila, quer ficar pensando, quer ficar às vezes chorando, quer ficar ali, né, com o seu sofrimento pela morte de alguém, sendo que já tinha só homens, quase 5.000, fora mulheres e crianças. Mas Jesus não os mandou embora. Vai vendo a bondade de Jesus, vai vendo o quanto Jesus te ama, vai vendo o quanto ele se preocupa com você. Então ele queria ficar a sós, mas encontrou aquela multidão, e aí ele se preocupou com a multidão. Se preocupa com a multidão. Os discípulos falam: Senhor, manda eles embora. Senhor, eles estão fracos, manda embora, não tem o que comer. Mas Jesus falou: não posso mandá-los embora, porque eu me preocupo com eles, porque senão eles vão se desfalecer no caminho. Não posso despedir desse jeito. Vai vendo a preocupação de Jesus com as pessoas. Ele se preocupa com você, com coisas que você nem ao menos talvez se preocupe, que talvez você desconheça. Jesus conhece e ele se preocupa. E Jesus multiplicou os pães, os peixes, deu para aquelas pessoas e depois despediu elas em paz. Mas vai vendo algumas narrativas sobre Jesus. Aí ele alimenta aquela multidão, meu irmão.
alimenta aquela multidão, e aí ele queria ficar sós um pouquinho. Vai vendo. Ele queria ficar sós. Mandou os discípulos: vão à frente, atravesse o lago de Genezaré, atravesse que é o mar da Galileia, vão à frente que eu vou a seguir. E os discípulos obedeceram, pegaram os barcos e foram, viu? E Jesus ficou um tempo a sós, um pouquinho a sós, orando, se fortalecendo, talvez ali chorando, sofrendo pela morte de João Batista, seu primo. Mas Jesus, ele estava orando e se preocupou com mais uma coisa, mais uma preocupação. Ele estava preocupado primeiro com aquelas pessoas que não tinham o que comer, e ele curou pessoas e alimentou pessoas. E agora ele estava orando e se preocupou com os discípulos que estavam no meio do mar da Galileia, sendo afligidos pela tempestade. Certamente ele pensou: eu os mandei atravessar o mar, e agora eles estão ali em pânico, eles estão aflitos, eles estão pensando que vão morrer, e eu mandei, eu determinei que eles fossem, eu preciso ir ao encontro deles. Aleluia! Veja a preocupação de Jesus agora com os discípulos. Ele estava preocupado antes com mais de 5.000 pessoas para alimentar, e agora se preocupou com os discípulos no meio da tempestade. Jesus se preocupa com você e talvez você nem sabe que Ele está se preocupando com você, viu? Você nem imagina, mas Jesus está se preocupando com você, com seus pedidos, com seu sofrimento, com seu pranto, com as suas angústias. E ele estava no meio do mar da Galileia, os discípulos em pânico, nós vamos morrer. E Jesus foi caminhando sobre as águas e o socorreu. Chegou perto: filhos, não temais, sou eu, aleluia. E aí eles animaram, viu? Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, e aí foi com eles no barco e atravessaram o mar da Galileia. Chegaram em um lugar, viu? Vai vendo, tudo isso foi acontecendo rapidamente. E eles, ali no versículo 53, já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. Irmão, eles chegaram até Betsaida, e depois Betsaida do outro lado do mar da Galileia. E aí a pé foram para as terras de Genezaré, para a região de Genezaré, viu? E lá nesse lugar de Genezaré, Jesus, ele estava cansado, talvez sem dormir, já tinha alimentado multidões, já tinha socorrido os discípulos, e ainda não tinha descansado, ainda sofrendo pela morte de João Batista, e não tinha descansado. Chegou do outro lado do mar da Galileia e foi a pé com os discípulos para Genezaré. E chegou em Genezaré, o que é que aconteceu? O que é que está escrito na Bíblia? Ele chegou lá e as pessoas vinham até ele, pedindo, rogando, para que pudesse tocá-lo. Ele passava, ele caminhava, e as pessoas tocavam. Os surdos, os mudos, os paralíticos, os problemáticos, os gripados que tinham dor de cabeça, todo tipo de problema, de enfermidade, as pessoas tocavam, e o que acontecia? Todos eram curados, todos eram abençoados, meu irmão. Jesus tinha tempo para todas as pessoas, para todos, e ele percorria onde? Quais lugares? Povoados, cidades, praças, aldeias. Ele ia, meu irmão, e ainda
sofrendo a morte de João Batista, sofrendo a morte de seu primo, sofrendo a morte daquele que foi o precursor dele e veio para anunciar ele. Então veja, Jesus sofrendo a dor, a separação de João Batista, aquele que veio falar dele, anunciar ele, testemunhar de Jesus, aquele que disse: importa que eu diminua e ele cresça. João Batista que disse também: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e batizou Jesus. João Batista que disse que já está no meio deles um que era antes dele, ao qual ele não era digno de desatar a sandália do pé, e ele batiza com fogo, com poder e com o Espírito Santo. E Jesus estava sofrendo a morte desse homem, mas ele teve tempo para curar pessoas, para multiplicar pães, para atender multidões, para socorrer os discípulos, para acalmar a tempestade. Ele teve tempo para andar a pé, ele teve tempo para ser tocado por pessoas, e não despediu ninguém da mesma maneira que chegou a ele. Meu irmão, Jesus tem tempo para você. Jesus, ele pensa em você. Jesus se preocupa com você. Ele percorreu aldeias, cidades, praças, e pediam: Senhor, eu posso tocar em ti? E eram tocados e curados. E ali diz: todos, sem exceção, eram curados. Meu irmão, eu falo isso para você nessa noite, essa mensagem, porque Jesus, ele veio revelar a bondade, o amor, a graça, a misericórdia, o poder de Deus para curar, para levantar, para operar milagre. Então esse Deus, ele se preocupa com você, ele ama você. Esse Deus deu seu Filho unigênito por você. Esse Deus, meu irmão, está aqui agora à noite por você. Aleluia, aleluia. Jesus, mesmo sofrendo, ele foi até as pessoas, ele abençoou as pessoas, mesmo sofrendo, viu? Sofrendo a dor, a perda de um amigo, a perda de um parente, a perda de um discípulo. Será que se fosse um de nós, a gente queria ficar isolado, uma semana longe, sem fazer nada, uma semana ali sofrendo, excluído, uma semana a sós, uma semana de solidão, uma semana isolado dos problemas? Mas Jesus não. Jesus não se isolou dos problemas, Jesus não se isolou dos necessitados, Jesus não se isolou dos enfermos, Jesus não se isolou dos discípulos que iam perecer, Jesus não se isolou daqueles que precisavam dele, meu irmão. Ele não se isola de você. O ser humano às vezes se isola um do outro, mas Jesus não se isola de você, com o seu problema, com a sua necessidade. Esse é o caráter dele, esse é o caráter de Deus, do Pai. E o Pai não corre de você, mas ele vem até você, aleluia, com o seu problema. Por isso, nessa noite, eu sei que tem pessoas aqui, porque o Espírito Santo me faz saber. Eu gosto de compartilhar aquilo que o Espírito Santo me faz saber. Sabe por quê? Porque é para essa pessoa ver que Deus ama ela, e que Deus está falando com ela, e Deus a ama, e ela vai tirar isso da cabeça, que ela está pensando, que ela veio aqui pensando isso. A Bíblia fala isso, Paulo fala que as revelações servem quando direta, Deus falando, que é para a pessoa ver que Deus se preocupa com ela. Deus, entre muitos, olhou para ela. Já pensou como é bom? Entre muitas pessoas, Deus olhar para nós, falar conosco, e essa pessoa que veio desanimada, pensando em desistir, essa pessoa que veio aqui pensando que Deus não está nem aí com ela, agora ela sabe que Deus está de olho nela, ligado nela, falando com ela, se preocupa com ela e quer abençoar ela. E Deus me faz saber de pessoas que entraram aqui, viu? Falando: Deus não está aí comigo, Deus não se preocupa comigo. Mas Deus se preocupa com você. Deus não importa a volta de você.
Deus dá atenção para você, viu? De maneira nenhuma Ele te lança fora, de maneira nenhuma. Você pode pensar que Deus não está nem aí com você, mas você que vem aqui pensando isso, ou estava passando isso pela sua cabeça, meu irmão, minha irmã, Deus fala para você que você é importante para Ele, que Ele se preocupa com você e com o seu sofrimento, com as suas necessidades, viu? Deus se preocupa com você. Aleluia, aleluia. E Jesus tem algo especial para cada um de vocês nessa noite, irmão, nessa noite. Jesus não tira férias. Jesus, para Ele não tem feriado. Não é como nós que tiramos férias, feriado, temos feriado. Não. Jesus, Ele veio para servir. A única diferença é que hoje nós não o vemos, mas Ele, a Bíblia diz que é o mesmo, de ontem, de hoje, será eternamente. O Jesus que acalmou a tempestade está aqui. O Jesus que multiplicou o alimento para saciar a fome de milhares de pessoas está aqui. O Jesus que as pessoas tocavam nele e eram curados, todos, Ele está aqui. Aleluia, meu irmão, Ele está aqui e quer fazer algo para você, por você nessa noite. Eu quero que você se coloque em pé. Aleluia. Ele se preocupa com você, viu? Jesus se preocupa com você. Ele está aqui por causa de você, por causa de você, da sua necessidade, das suas angústias. Jesus quer fazer algo na sua vida, quer te ensinar algo, e Ele veio para revelar a Deus. Então esse é o caráter de Jesus. Ele não descansa, viu? Ele não descansou. Curava um, curava outro, alimentava um, alimentava outro, acalmava a tempestade ali, socorria alguém aqui. Filhos, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. E Jesus tem pressa em abençoar pessoas. Quando os discípulos estavam aflitos no meio do mar da Galileia, Ele teve pressa em socorrê-los, teve pressa em falar: filhos, não temais, sou eu, não se preocupe. Aleluia. E é o que o Senhor fala hoje para pessoas que estão aqui precisando de um milagre, meu irmão. Aleluia. Ele se dedicava a todos, tinha tempo para todos. Ele tinha tempo para criança, para jovens. Ele tinha tempo para mulheres, para mulher cananeia. Teve tempo para mulher samaritana. Ninguém tinha tempo, mas Ele tinha tempo. Ele tem tempo para você. Ele se dedica a você, Ele se preocupa com você. Esse é o caráter de Deus. Ele veio para servir, Ele veio para abençoar. Todos que tocavam eram curados, meu irmão. Tocava apenas na hora da sua veste e era curado. Era curado. Aleluia. Eu tenho certeza que Jesus quer curar pessoas aqui hoje. Pessoas que saíram da sua casa com dor, pessoas que saíram da sua casa aflitos, precisando de um milagre. Eu quero convidar aqui à frente pessoas que precisam de um milagre, pessoas que estão com dores, enfermas, pessoas que precisam de uma resposta, de um milagre de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome dele eu te